Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito dos níveis de consciência. E esse trabalho, ele vem sendo trazido já faz um tempo na Sabedoria do Enneagrama, que é aquele livro verde que eu já apresentei aqui no canal para vocês, já apresentei no Instagram também. E ali ele tem um trabalho muito bacana a respeito dos níveis de consciência, né? Então é muito importante que vocês entendam os níveis de consciência, porque assim, independente do nosso tipo, independente do nosso instinto, o nível de consciência vai determinar o quanto de atenção a gente está dando para tudo isso, né? O quanto de mudança a gente está conseguindo fazer em relação à nossa pessoa, né, a nossa persona, melhorando um pouco a nossa personalidade. Aos pouquinhos a gente tem que fazer um trabalho muito lento, com muita persistência, com muita prática. E aos pouquinhos a gente começa a perceber que aonde as pessoas estão dentro dessa tabela de nível de consciência e o trabalho que tem que ser feito e o trabalho que pode ser feito, né? Por que eu bato tanto na tecla do diagnóstico? Porque assim, se existe uma tabela, né, que tem os níveis de consciência 1, 2 e 3, que são níveis bem saudáveis, que tem o 4, 5, 6, que são níveis médios de consciência, mas ainda a pessoa tem lapsos de atenção, né? Mais ainda no 4, no 5. E tem o 7, 8 e 9, que já são níveis de consciência onde existem já as patologias, né? Então assim, eu como terapeuta floral, aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta, eu me sinto capaz de chegar nessas pessoas até mais ou menos um nível 7 de consciência, né? Nível 8 e 9, isso a gente já tem que indicar um profissional especializado, que talvez a pessoa vai ter que entrar com medicamento, uma alopatia, né? Então não adianta a gente se meter onde a gente não é chamado, né? A gente precisa entender que a gente tem que abrir mão dessas pessoas 8 e 9 para profissionais que vão trabalhar com medicações já, né, com alopatia. Nada impede que o psiquiatra nos traga essa pessoa para a gente fazer um trabalho conjunto. Acontece bastante também comigo, porque as pessoas também, quando começam a entender um pouquinho mais o seu processo, ela começa a buscar também algum recurso mais natural, né? Mas 8 e 9 a gente deixa para os nossos psiquiatras, né? Pessoas mais especializadas que vão entrar já com uma medicação. Agora, a gente pode visitar um pouco os 7 de consciência, né? É bacana um trabalho com 7. O trabalho com 7 de consciência, 7 e 6, é um trabalho onde a gente precisa trazer para eles a personalidade, né? Não é um trabalho que a gente tem que fazer levando eles lá para nossa essência. Não adianta, esse trabalho ele não vai ser funcional. A gente precisa entender que cada nível de consciência exige um tipo de tratamento. E isso aí é muito importante, né? A gente precisa entender aonde está o nível de consciência dessa pessoa. E o que acontece na nossa reguinha, que eu já mostrei lá no início do nosso estudo do Enneagrama. Quando a gente tem um nível de consciência 6, por exemplo, que é a nossa grande maioria da humanidade, tá nesse nível de consciência 6, a gente visita o 7 também, né? A gente dá uma baixadinha, mas a gente também dá uma subidinha ali no 5, né? Às vezes a gente vai até pro 8, conforme o enfrentamento do negócio, né? E sobe também pro 3, pro 3 não, e sobe também pro 5, pro 4, né? Então assim,
a gente precisa entender que o nosso nível de consciência está onde aquele pininho tá ali cravadinho no número 7, por exemplo, ou 6, e sustentado ali, tá? Ele precisa estar sustentado. Então ele já não pode chegar lá naqueles níveis de patologia. Ele vai chegar um pouquinho abaixo e um pouquinho acima. Por que que o trabalho psicológico ele é muito importante? Porque, por exemplo, pessoas que trabalham em centro espírita, em igrejas, em centros budistas, elas vão trabalhar o lado espiritual, que é de suma importância. Mas, se elas não trouxerem também um trabalho psicológico, elas não vão ter corpo para sustentar o seu pininho ali no nível de consciência. Então, elas vão subir nesses trabalhos espirituais e vão descer com a mesma proporção, assim que chegarem de frente a um problema humano, né? Relações interpessoais, pai e mãe, criança ferida. Então, o que tem que se fazer? Um trabalho espiritual, que é lindíssimo, né? A gente religar, a gente trabalhar com uma religião do nosso agrado. E também um trabalho psicológico, pai, mãe, irmãos, o nosso núcleo familiar, a nossa família raiz, os nossos antepassados, a nossa criança ferida, que é o trabalho esse do Eneagrama, né? É o trabalho que o Eneagrama nos traz. Para baixo, corpo, força e sustentação. Senão a nossa árvore vai crescer com raízes fracas, né? E aí chega a ser a carta da torre do tarô, para quem conhece tarô. Como eu trabalho com tarô, a carta da torre, ela é o seguinte: se a gente não constrói bases fortes na nossa torre, a gente começa a colocar muita informação mental, espiritual, e a torre começa a pesar em cima. Ela não tem essa base psicológica, corpo, trabalho com corpo, trabalho com exercício físico, de aterramento, de respiração, né? Espiritualidade para baixo, não só para cima, né? Precisa existir esse equilíbrio. Frequentar centro espírita é maravilhoso, frequentar a igreja é maravilhoso, frequentar centros aí diversos que tem, fazer os nossos retiros lá no centro budista, tudo é ok. Mas o trabalho para baixo, ele também é muito importante, e é este trabalho para baixo que vai trazer base para nossa torre, né? Que vai dar sustentação para o nosso pininho ali, enfiadinho no número 6, por exemplo. Aí a gente vai subir um pouquinho no 5, vai fazer trabalho espiritual, talvez a gente chegue até o 4, até o 3, mas quando a gente vier aqui, né, para nossa casa, nos desafios da casa, nos desafios do nosso trabalho, que a gente chegar aqui, a gente consegue sustentar esse 6 aqui, entendem? Então, é como se fosse um pêndulo. Se eu puxar muito para a espiritualidade, eu vou vir com tanta força para o outro lado que eu vou acabar caindo muito também, né? Não vou ter sustento, não vou ter corpo para lidar com os meus problemas dentro da minha família, dentro do meu trabalho, nos ciclos de amizade, né? E então esse trabalho ele precisa ser conjunto. O trabalho espiritual é importantíssimo, o trabalho psicológico é importantíssimo, e aí entram os nossos amorosos, queridíssimos e fundamentais instintos com o trabalho do corpo, né? Que é essa matéria também que eu vou trazendo aqui para o nosso canal. O trabalho do corpo, ele é de fundamental importância, tanto quanto um trabalho espiritual, tanto quanto um trabalho psicológico.
Se eu não trouxer a força para baixo, eu não sustento o meu trabalho, nem psicológico e nem espiritual. A força está aqui, no aqui e agora, no trabalho de presença, né? Na respiração na barriga. Todo o trabalho de corpo, ele tá lá na barriga, no baixo ventre. É trabalho de raiva, de medos e vergonhas, né? Então, isso precisa ser entendido. Ele é um trabalho conjunto, ele é um trabalho sistêmico. Ele tem que visitar ali os planos mais elevados, ele também tem que ser trabalhado, nosso psicológico, entendido, com a bioenergética, com trabalhos de pai e mãe, com trabalhos de criança interior, para depois também trabalhar o corpo, os instintos, aquele instinto sexual que vai, se joga e se bota, que quando a gente vê já foi. Aquele trabalho com autopreservação, que a pessoa se encolhe, se encolhe, se encolhe, se protege de tudo e de todos. E aquele trabalho social, que a pessoa não se enxerga mais, ela enxerga todo mundo menos ela. E se ela não pertence a isso, ela fica muito mal. Então, esses 3 instintos, eles são de suma importância que vocês entendam com o corpo, né? Esse entendimento tem que ser com o corpo, ele tem que ser sentido. O sexual tem que ser sentido, tem que ser aquela energia forte que vai e que se joga, e que cheira, e que sente vibrar a força. O trabalho com autopreservação são os cuidados que a gente precisa ter e que são necessários, mas quando em exagero, a pessoa se perde, se fecha demais, se contrai demais, cuida demais, guarda demais. E o trabalho com o social, que é esse que a pessoa se perde nos outros, esquece dela, né? Então ela é muito preocupada com as causas sociais, é tudo muito fora. Então se ela não está incluída num grupo, ela passa muito mal. E ela só enxerga isso, grupos fechados e ela para fora, né? Então são 3 trabalhos fundamentais para equilibrar esses 3 instintos. Esses 3 instintos, eles precisam ser harmônicos. Ah, quanto tempo leva? A vida toda. A vida toda. Para isso a gente tem aí vários anos para viver, né? Então vamos aproveitar, já vamos olhar para isso. De uma vez, ver os movimentos do corpo, sentir no corpo, sentir pé firme, sentir coração aqui bem vivo, vai chegar a emoção, vai chorar, vai sorrir, vai trocar com o mundo, né? E a mente aquietada através dos nossos exercícios de meditação. Pessoas do 5, 6 e 7 não conseguem meditar se não colocando algo guiado, né? Então tudo isso é necessário para a gente poder cuidar do outro, né? A gente precisa desse diagnóstico, a gente precisa entender a pessoa como um todo, como uma mente, como um coração e como um corpo. Isso precisa ser visto, essas 3 coisas precisam estar engajadas para aquele trabalho se sustentar. Dá trabalho, mais trabalho, porque a gente tem que cuidar de 3 coisas: mente, coração e corpo. Dá mais trabalho. Eu tô tendo que estudar muito mais, muito mais, né? Os florais sempre me ajudam, porque esse estímulo externo que a natureza nos traz e que muitas pessoas ainda precisam, eu sou uma delas, que busco nos florais e no óleo essencial a natureza que eu não consigo todo dia. Eu não consigo todo dia estar em contato com a natureza, né? Eu não moro dentro da floresta para poder cheirar a flor, para poder me abraçar numa árvore e deitar numa grama. Então eu preciso trazer esses nossos amigos da natureza para dentro da minha casa para me ajudarem, né? Quem puder, vai para a rua, vai para o mato, vai para o rio, vai para o mar, deita na terra, deita na areia, deita na grama, que isso aí
São os florais dentro de nós. São os óleos essenciais dentro de nós. Respirem bastante quando estão caminhando na natureza, porque são aqui os óleos essenciais dentro de nós, né? Então é isso. O meu recado é esse. A gente precisa fazer um trabalho com os nossos 3 centros, né? Mental, coração e corpo. Os 3 centros, eles precisam ser bem trabalhados. E é um trabalho que requer muito tempo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até lá!